Marcelo, tá difícil, meu filho. Tá difícil, tá? Irmãos, desejo que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz e estamos aqui com os nossos colaboradores, Roseli Pereira, Joaquim Wallace de Souza, para fazer o nosso habitual momento de comentário da Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata, esta que é deste último domingo, dia 6 de agosto de 2023, dirigida, né, como sempre, pelo presidente e fundador da igreja, Gedeuti Gueiros. E nós vamos trazer aqui as coisas que nós achamos interessantes e que vale a pena comentar com vocês. São diversos tópicos aqui a tratar e vamos então direto ao assunto. O primeiro tópico, e eu quero até deixar para os nossos colaboradores comentarem, é sobre Gedeuti retornar àquela questão da igreja fiel e da igreja infiel, ou seja, fica dando muita ênfase a essa questão da igreja infiel. Agora, o que é interessante é que ele diz o seguinte, que a infiel, as palavras de Gedeuti, a infiel aceitou Jesus, teve uma experiência com o Senhor Jesus, esteve no Manaim, se quebrantou aqui e nunca vai esquecer disso. Então, provavelmente, ele está se referindo aos ex-membros da Igreja Maranata. Então, aqui ele restringiu o que seria essa igreja infiel. A igreja infiel são as pessoas que se desligaram da igreja cristã Maranata. Então, quer dizer, ele confunde muito as coisas. Uma hora é o cristianismo, uma hora são todas as igrejas, agora parece que ele está dizendo, olha, vai sentir muita saudade, né? Vai ficar, olha só, nunca mais vai esquecer disso. É realmente uma experiência inesquecível. Eu, pelo menos, nunca vou esquecer o quanto fui maltratado nesse lugar, o tanto que eu vi coisas assim que realmente agrediam os meus ouvidos, tantos ataques às demais igrejas, aos meus familiares de outras igrejas, né? Insultos e mais insultos às outras religiões, às outras denominações, uma coisa impressionante. É realmente inesquecível. Mas eu quero ouvir aqui os nossos colaboradores, então eu até apresentei, mas dei as boas-vindas e pode então comentar o assunto. Roseli, começando por você, por favor. Ô, irmãos, paz do Senhor para todo mundo aí. Que você fique até o final, viu? Que tem muita água aí para rolar. E o Gedeuti, dessa escola bíblica, na IB doida, né, Joaquim? Dessa vez, ele chutou a canela de quem passou pelo Manaim. Agora, eu digo, o que eu penso, né? E o que vocês aí podem raciocinar aqui junto comigo. Então, quer dizer que para ser infiel, não é aquele que deixou de crer em Jesus, que deixou... Não, é aquele que participou do Manaim, esteve no Manaim, teve uma experiência ali com o Senhor ali, foi quebrantado no Manaim e esqueceu esse lugar, esqueceu. Então, a gente vê que ele fala muito do Manaim, né? Eu, pelo menos, eu só estava até me lembrando agora, que foi maltratado. Para dizer a verdade, não é que eu tenha sido maltratada no Manaim, mas eu fiquei tão decepcionada quando eu fui no Manaim, que me falava tanto do Manaim, viu, Joaquim? Que era um pedacinho do céu, que era isso, que era aquilo. Mas cheguei lá, e eu com aquela fome, aquela sede de Deus, de querer aprender, sabe? Eu levei caderninho, lápis, borracha, aquele monte de coisa, tudo, como se fosse uma aluna entrando no primeiro dia de sala de aula, sabe? Doida para aprender alguma coisa. Saí de lá, olha, sinceramente, eu saí decepcionada, porque eu não aprendi, foi nada. Mal falaram de Jesus. Isso quando eu fui, assim, que ano? 85, 86. Falei, que negócio é esse? Não fala nada, não sei o que. Naquela época eu fiquei assim, tão decepcionada. Eu lembro assim, de uma irmã também, que ela era doida para ir no Manaim, sabe? Ela morava com a gente, né? Só doida para ir no Manaim. Ela ficou muito tempo com a gente. E ela doida, sempre ia para o Manaim, às vezes o sol até pagava a passagem dela para ela ir. E eu falava, e aí, como é que foi o Manaim? Foi uma benção. Sentei num restaurante no meio do caminho, comi um churrasco desse tamanho, a carne estava maravilhosa. Na volta, pararam num outro restaurante e a carne estava muito boa. Eu falei, então eu fiquei pensando, é para isso que as pessoas vão em Manaim?
Conclusão, irmãos, a impressão que a gente tem é que as pessoas gostam do Manaim, mas porque ele convívio social, aquela coisa mesmo, tal, porque no fundo ninguém aprende nada, ninguém ali, né? E dizer o Gedeuti ficar falando aí negócio de igreja fiel, infiel. Então, é infiel aquele que se deixar botar o do Manaim, né? Que ele se orgulha tanto desse Manaim. Irmãos, Gedeuti tem um orgulho enorme desse Manaim. Eles idolatram esse Manaim. E eles se apegam tanto a esse lugar aí, né, que agora eles ficam mostrando assim, ó, se você sair daqui, você não vai vir mais para Manaim, esse pedacinho do céu, esse lugar maravilhoso, né? Então, olha, Gedeu, te dizer isso aí que é igreja infiel. Não, a igreja fiel, a igreja ela está no mundo todo, né, não tem denominação, ela não tem placa, mas são aqueles que creem em Jesus e estão esperando o Senhor Jesus, como vocês sempre falam, mas principalmente a nossa maior esperança é a ressurreição dos mortos, é que um dia nós vamos ressuscitar. Essa é a maior pregação que vem Atos dos Apóstolos. Eles não ficavam o tempo todo ali, indo nas igrejas, ali de cidade em cidade. Não, a pregação era, olha, Jesus, né, um dia ele ressuscitou e nós vamos ressuscitar como ele. Então, a igreja fiel, para mim, é essa igreja que aguarda a ressurreição de Cristo. E aí a nossa ressurreição junto, né? Joaquim, e aí? O que você tem a nos dizer? Quando fala Manaim, pedaço do céu, né? Eu fico preocupado, tá? Fico preocupado. Porque a propaganda do Judeti é muito grande, né? Mas se você procurar no site do Cavaleiro Veloz, tô dando caminho, viu? Né? No caminho. Armas no Manaim de Domingo Martins. Preservativo nos banheiros masculinos. Sodomia. É benção, né? Só para você entender, pastor Sol, eu recebi da área de Belo Horizonte que o Picone liberou as irmãs de calça comprida para o Manaim para dar quórum, que as irmãs querem fazer o que quer. E o Picone liberou. Inclusive, tem irmãos fumando dentro dos banheiros do Manaim. Tem o quê, Joaquim? Então, tem o quê? Tem irmãos fumando dentro do banheiro do Manaim de Divinópolis. Então, a informação é fiel, é digna, e eu tenho toda a informação. Né? E Judeti, infelizmente, ele se perdeu, né? Porque o produto dele, o produto do Judeti, está apodrecido no supermercado dele. O supermercado dele, pastor Sola, me lembra um pouco a Cobal, né? Vocês lembram de Cobal? Lembro. Um supermercado antigo, no tempo do governo militar, né? Você ia comprar um feijão duro, desgraçado, entendeu? Aquele trem que não cozinhava de jeito nenhum, aquele feijão cheio de gurgulho. Assim é o Manaim do Judeti. Então, não tem essa beleza toda. Não tem essa beleza toda, né? Inclusive, denúncia, né, de superfaturamento na alimentação que ia para o Manaim, né? Eu tenho no privado. Quando eu falo as coisas, professor, eu falo as coisas com clareza, entendeu? A gente só evita, né? Então, o Manaim do Judeti realmente é uma bênção para ele e para a liderança. E quem que mantém essa estrutura toda, hein? Será que é o Judeti que banca essa estrutura toda? Essa estrutura toda é mantida pelos voluntários, né? Que vai para lá trabalhar de graça, passa frio e fome, sabe? E sofrendo no Manaim. Inclusive, o Manaim de São Paulo, né? Eu não vou me lembrar o nome dele agora, que o marido de uma irmã lá entrou no meu privado, a irmã deu infarto dentro do Manaim e morreu. Ele tem que partir em cima do presbitério, e fez o presbitério pagar o seguro, porque o seguro do Manaim é igual cabeça de bacalhau, né? Todo mundo sabe que talvez existe, mas ninguém nunca sabe. E ele pagou o seguro da irmã que infartou dentro do Manaim de São Paulo. Joaquim, essas coisas que você falou aí eu não sabia dessa questão lá do Picone, da área de Belo Horizonte, das mulheres de calça comprida, de pessoas, né, que provavelmente não são convertidas e estão indo para lá, para o Manaim. Bom, mas enfim, né? Viu, Roseli, quando eu falei de ser maltratado, porque a minha experiência ela foi um pouco ruim, porque no tempo que eu ia, o piso
o piso lá do Manaim era aquele piso de cimento grosso. Então, o que acontece? Eu tinha asma, né? Hoje, graças a Deus, já tem, né, mais de 20 anos que eu nunca mais tive crise de asma. Mas naquele tempo, estava numa época que eu tinha muitas crises de asma. Então, o que acontecia? Ela era desenvolvida assim, ela era atacada quando eu estava em contato com lugares com poeira, por exemplo. E lá no Manaim eu sofria muito. Por quê? Porque eles colocavam a gente naqueles alojamentos com aquele piso de cimento grosso, com muita poeira, muito empoeirado. E então, logo, quer dizer, eu chegava lá, menos da metade da noite eu já estava passando mal. E quando eu ia procurar atendimento ali, né, naquele setor médico, o tratamento era que nem de SUS, né? Talvez um pouquinho pior, porque assim, o desprezo que os médicos tinham pela gente, eu me sentia como sabe, como um indigente ali pedindo um favor, né? Pedindo um favor para aquelas pessoas ali. Então eram pessoas que, ao meu ver, pelo menos no meu tempo, eram assim, arrogantes. Lógico que eu tinha que ser bem humilde, né? Estou lá passando mal, não tinha remédio, não esperava aquilo. Então, isso me incomodava bastante. Mas aí o que aconteceu? Então, pouco tempo depois, então eu já como diácono e ungido e pastor, aí eu passei a ficar em alojamentos melhores, né? Não aquele que as pessoas ficam lá empoleiradas, como o próprio Gedeuti falou. E aí nos alojamentos melhores não tinha ninguém em cima, né? Eram camas separadas, já era um pouquinho melhor. Mas então, assim, minha experiência, boa parte do meu período de Manaim, ela não era muito boa realmente, não. E outra, era muito cansativo, né? Você ficar lá depois de uma viagem longa, você ficar ali banho frio, né? Só uma coisa, lembra que era banho frio, parece que hoje não é. Era banho frio, gelado, e eles de noite jogavam água embaixo das camas, assim, para a poeira. Ficavam jogando água, para a poeira não vir. Né? Eu lembro disso, eles jogando água ali de noite, embaixo das camas. O Joaquim, acho que quer falar alguma coisa. Pode falar, Joaquim. Inclusive, pastor Sola, eu conheci, quando eu falo as coisas, pastor Sola, eu não falo cabeçada, não, tá? Eles têm que pedir, inclusive, me provar o que eu falo, que eles vão se envergonhar. Né? Um diácono de Vila Velha, conhecido diácono de Vila Velha, o filho dele ia para o Manaim 3 finais de semana. E um ficava aqui em Vila Velha. 3 finais de semana ia para o Manaim. E um ficava por conta da igreja. O final de semana que ficava por conta da igreja, ele não parava dentro de casa também, que é o dia todo de reunião, não sei o que lá, instrumentista, e louvor, e que não sei o que, e tal. Então, praticamente, ele não ficava em casa nenhum final de semana. Era 3 finais de semana por mês que ele ia para o Manaim? Porque aqui a ganância de inscrição era muita. Porque só não sabe, irmãos, ali, que quem dá aula no Manaim recebe comissão por inscrição. Teve pastor que tinha mais de 90 mil por mês. Então, quem trabalha de otário é só os otários, mesmo os voluntários. O resto ganha. Aí, irmão Roseli, o filho desse diácono, no Manaim, o grupo de louvor bombando, e ele avisa o pai dele: pai, eu tenho que confessar um negócio para você, que você me ensinou a ser sincero, e eu não posso agir de mentira com o senhor. Pastor Sol, é de doer o coração. Eu não gosto de mulher. Mas você aprendeu isso aonde? No Manaim. Mas no Manaim? Peraí, rapaz. No Manaim, um lugar abençoado. Pai, eu vou dizer para você o seguinte. Entre as aulas, nós temos alojamento. Então, a gente fica nos alojamentos. Então, tem amigo meu que era monitores lá, que tinha que separar casais. Casais, não pares, né? Então, não é essa beleza que o Judeuti fala, não. E ele sabe muito bem do problema que ele teve, que, inclusive, foi desfeito o grupo de louvor do Manaim. O senhor está entendendo? Inclusive, foi desfeito o grupo de louvor do Manaim. Inclusive, tinha um que entrava no privado oferecendo nude. Instrumentista. Tudo do Manaim. Então é uma bênção que está lá. Está ensinando o que lá? É sorte de males e maldição. É o que o Judeuti está pregando a vida inteira. Joaquim, eu não sabia dessas novidades aí que você está falando, não. Isso para mim é realmente uma informação que
é nova, eu não tinha conhecimento. E outra coisa, um detalhe, eu tenho nome, tá? Eu não posso expor, porque isso é vergonhoso, né? Expor a pessoa. Nós estamos falando do lugar, a santidade do lugar. Santidade. Agora, o que eu realmente posso falar e com uma convicção muito grande é de que o fato de, o próprio ensinamento, a própria forma de constituição da igreja, o modo como eles apresentam mentiras como se fossem verdades, a soberba, a arrogância, a vaidade, e são a avareza, né, que a gente observa muito, né, em relação, inclusive, ao tratamento das pessoas, com muita avareza, exploração. Nós temos um vídeo que gravamos agora sobre essa ação social aí dos ribeirinhos, mostrando que eles não querem pagar nem o ônibus da pessoa que vai lá para ser voluntário. Então, todas essas coisas, vamos dizer, esses vícios, né, porque nós temos as virtudes e os vícios. Então, todos esses vícios espirituais, eles, para mim, eles estão ligados a um espírito que não pode ser o Espírito de Deus. E, obviamente, se você tem um ambiente onde você dá margem para a ação de espíritos que não podem ser o Espírito de Deus, então você pode estar sujeito a muitas outras coisas que são próprias da ação destes espíritos, que eu imagino que pode ser isso que você está se referindo. Bom, mas, enfim, né? Tem pessoas que gostam, a gente respeita. Eu queria passar para o próximo tópico. Quer continuar nesse ainda? Não, só uma coisa. Você está falando dos espíritos, né? E um dos espíritos que atua ali dentro é a falta de respeito com as pessoas. O Saulo hoje mesmo gravou um vídeo, não sei se o seu irmão Joaquim chegou a ver o vídeo, do e-mail que ele recebeu de um pastor aí desrespeitando totalmente uma irmã de quase 80 anos. Eu falo, gente, que coisa absurda, não tem um pingo de respeito. A gente sabe que não respeita ninguém de uma maneira geral, né? Eles não respeitam ninguém, nem homem, nem mulher, nem ninguém, mas principalmente as mulheres e principalmente aquelas que não têm marido, que é o caso daquela irmã, devia ter uns 78, 79, beirando os 80 anos, ela foi totalmente desrespeitada por um pastor lá da igreja de Interlagos, em Linhares, da sua região, Joaquim. Inclusive esse vídeo ele foi publicado hoje no canal Solon Pereira. E é realmente assim, uma situação estarrecedora. Eu fiquei até falando, mas será que é possível uma coisa dessa? Então, o pastor da igreja disse que ia quebrar as pernas da irmã com o cajado para ela se endireitar, e disse ainda que Deus tinha dado uma revelação que ela estava assistindo pornografia no quarto dela. E depois ainda teve a coragem de dizer que as pessoas que denunciassem ele no presbitério, que ele iria processar as pessoas. Ou seja, que espírito é esse? Que espírito é esse que está agindo? Pequenos juventis. Não pode ser o Espírito Santo, não pode, isso não tem nada de Deus numa coisa dessa. E eu sei também, depois que nós nos desligamos da Igreja Maranata, e aí você começa a olhar assim, de fora, com muita cautela, e até porque recebemos muitas pessoas advindas da Igreja Maranata, na época, no tempo da comunidade, eu percebi, sim, um espírito de adultério, assim, operando muito fortemente em algumas regiões, especialmente aqui em Brasília, uma região que não vou dizer o nome, mas um espírito de adultério, onde era, assim, era recorrente casos de adultério na mesma região. Então, quer dizer, eu acho que isso provavelmente é porque tem um espírito aí, lógico, não é de Deus que está agindo. Mas eu queria passar para o próximo tópico, podemos? Então vamos lá, olha só. Gedeuti gastou muito tempo desta escola bíblica para poder falar sobre preguiçosos e acomodados, pessoas que não estão participando da escola bíblica dele, pessoas que não estão enviando os links deles lá da Maranata, né, conforme eles estão querendo que as pessoas façam. Ele acha que os membros da igreja não estão tão empenhados em mandar os links. E é uma coisa assim que me parece evidente, porque hoje, quando eu olhei a escola bíblica, né, enquanto ela estava acontecendo, no ápice ela estava com 12 mil pessoas assistindo, quer dizer, para uma igreja que ele, né, que diz que tem, né, o último censo, mais de 300 mil pessoas, né, membros. Uma igreja que tem aí 685 mil inscritos. E então tem 12 mil pessoas assistindo, então me parece ser
assim, que ele percebe que não está dando muito resultado e eles estão insistindo muito. Inclusive, no final, Josias voltou lá para insistir e Gedeuti está querendo fazer colar essa pecha nas pessoas. Se você não enviar o link, você é um acomodado, você é preguiçoso e Deus está te avisando que você vai ser parte desta igreja do capítulo 5 de Cantares, a igreja que vai ficar. Ou seja, é uma forma de ameaçar as pessoas. Se você não mandar o link que eu estou falando para você, você vai fazer parte da igreja que vai ficar. Ou seja, você não vai ser arrebatado, você não vai ser salvo, você pode até estar aqui. Ele voltou a falar isso. Você pode até estar aqui, mas envie o link, já que você não quer ser salvo, pelo menos deixa a pessoa que você enviou o link ser salva. É uma coisa assim que eu acho um absurdo. Eu queria que vocês comentassem. Tem muitas coisas, eu poderia ler aqui, né, até a fala dele, mas eu acho que já deu para ter ideia. Esse desespero por link, né, e classificar os membros como preguiçosos, como acomodados, como uma igreja infiel e que não vão ser arrebatados. Então, Roseli, por favor. Eu não sei o que esses membros aí, essa turma toda, fica indo aí para a EB doido do Gedeutia. Eu não sei se hoje, de manhã, domingo agora de manhã, foi seminário, foi... Eles estavam no Manaim, né? Parece que ele está fazendo, ele chama as pessoas para participar da... Era um seminário de principiante, no final do seminário, então, é a EBD. Ah, tá, então entendi. Então, teve um seminário de principiante, né? E as pessoas participaram, então, dessa... Não só do seminário, mas acabaram caindo também na escola bíblica, né? E gente, agora fica com esse negócio de mandar link, mas é mandar link da escola bíblica? É isso? Dos cultos e da escola bíblica. Ah, tá. Então, não é a ideia hoje em dia não é você convidar para ir na sua igreja, mas é para mandar o link para ver. O negócio é ver pelo YouTube, né? Para ter visualização no YouTube. E só aqueles que estão no YouTube é que tem que são os iluminados para poder trazer uma mensagem que realmente vai mudar a vida da pessoa, vai converter a pessoa. Os iluminados aí que ele seleciona para estar no YouTube, né? Ali, então, aqueles que são mais bem preparados, né? Isso na minha opinião, são aqueles que são mais robóticos, né? Aqueles que são mais formatados e que são mais fiéis à doutrina do Gedeuti. Agora, olha, sinceramente, mandar link para uma doutrina dessa, isso é uma vergonha. Deus que me livre. Graças a Deus me livrei desse negócio de link e ainda por cima, ainda ser chamado ainda de preguiçoso, ser chamado de acomodado, ser chamado... Olha, é muito desaforo, viu? Eu não sei como é que esse pessoal aguenta tanto desaforo, tanto... Olha, esses membros aí deviam ter um pouco mais de dignidade, parar para pensar e deixar de aturar tanto desaforo assim, é demais, né? Joaquim? O que eu acho engraçado é ele reclama do comodismo, agora ele está falando dos deles, tá? E ele diz que no minuto, 1 hora, 10 minutos, 54 segundos, ele fala assim, ele insiste que tem que passar o link. Que alguém disse para o Jureti, alguém disse para ele, que eu não sei quem foi, que quando a pessoa recebe o link da seita Maranata, que é a igreja, a mensagem é tão maravilhosa que ele se converte. Acontece um milagre. Milagre, né? E aí eles vão querer... Um milagre. Aí eles vão querer ir para os Manaim. Você entendeu? E ele fala que quem não passa o link vai ficar na grande tribulação. E observa bem o grau de loucura. E aí ele diz o seguinte, aí eu fiz uma observação. Ele diz que vai ficar um grupo muito grande, que não está passando o link. Então ele assume que ele é um fracasso total. Porque 55 anos agora, né? Pregando a mesma mentira, ele não conseguiu convencer todo mundo, então ele é um fracasso. Isso aí, no minuto, 1 hora e 11 minutos, ele fala, um grupo muito grande vai ficar. Ainda apontou ainda para os
os irmãos do Manaim. Então, significa, né? Ele já fala no minuto 11, uma hora 11h37, fala assim, ó, são poucos que se salvam. Então, piorou mais a situação aí. Aí que piorou mesmo. Então, o cara tá indo para lá, trabalhando de graça, lavando banheiro, esfregando banheiro, fazendo comida, ouvindo desaforo, mas se não passou... Comendo pão com manteiga, com uma banda só. Ó, quer dizer, se não passou o link, sabe? Se não passou o link, no popular, se lascou, né? Ficou para trás, sabe? Ficou para trás. E aí, o que eu observo é que o Judeti está tão convencido que a mentira dele está convencendo outros, porque, pastor Só, sinceramente, senhor, eu tenho que entender duas situações. Ou a liderança da Maranata está colocando Judeti como João Bobo, para minar ele. Você sabe o João Bobo, né? Aquele boneco que fica assim, ó. Uma hora tá lá, uma hora tá cá. Uma hora tá lá, uma hora tá cá. O vento para lá, vento para cá. Uma hora fala de Sansão, fala fiel. Fala infiel, fala fiel. Então, esse grupo que está traindo o Judeti dentro do presbitério está colocando na linha de frente como João Bobo. Entendeu? E o Josias fica lá também como João Bobo. Aqui, ó. Tá lá para cá. Para lá para cá. Então, o que acontece? Da corte, né? Então, da hora, ele canonizou o link. Alguém colocou na cabeça dele, até entendo que é pela idade, né? Rapaz, se viu o link, abriu o link, já se converteu à obra. Então, eu acho que daqui a uns dias, eles vão querer que o IBGE faz o censo pela quantidade de inscritos. Você está entendendo? Então, tem um trem errado. O grupo que dá apoio de marketing para o Judeti está muito ruim. E deve ganhar muito bem para isso. Josias, meu filho. Josias, cadê você, Josias? Explica para o Judeti que inscrição não tem nada a ver com visualização. É tanto que vocês estão aí, ó, com 685 mil inscritos, com 12 mil visualização. Aí no segundo dia, as mesmas pessoas vão lá e visualizam de novo. Porque tem os volumes otários, né? Aí no quarto dia vai lá e vê de novo. Aí dá 30, 35 mil visualização. Você vai ver os comentários agora pastor Só. Eles abriram o comentário, todos nós falamos, eles abriram. Abriram, né? Abriram o comentário, que tá vergonhoso, né? Uma igreja que tem uma mensagem... Mas eles devem selecionar, entendeu, Joaquim? Não é qualquer pessoa que pode comentar. Eles selecionam. Não liberou. Hoje eu comentei lá. Mas já apareceu o seu comentário? Não sei se apareceu. Eu comentei. Não, então, eles só colocam aqueles que estão ali bajulando, o GDT, a aula dele, entendeu? O que eu observo é que esse dia eu vi uns 500 comentários, pastor Só. Num canal com 687 mil inscritos e que, na minha opinião, eles compraram inscrito. A questão do link, Roseli, aliás, do comentário, é o seguinte, viu, Joaquim? É porque, então, eles se deram conta de que os comentários impulsionam os vídeos. Então, como eles estão querendo chegar a 1 milhão até outubro, eles abriram os comentários. Para quê? Para ver se isso faz com que essa métrica aí do YouTube impulsione os vídeos. Então, é uma questão de uma estratégia, né? É estratégico. Por exemplo, por que nós dizemos para as pessoas, olha, se você quiser contribuir com esse trabalho, faça o seu comentário, né? Por quê? Porque o comentário impulsiona o vídeo e o YouTube distribui. Então, eu acredito que a preocupação é essa. Eles estavam com os comentários bloqueados, ele achava, então nós não estamos tendo o alcance que poderíamos ter, porque os comentários estão bloqueados. Aí eles foram e abriram. Não é porque eles querem nos ouvir e ouvir alguém, não. É porque eles sabem que isso é importante para que, né, o vídeo seja distribuído. É como enviar o link, né? Então, é mais ou menos isso. Tem um tópico aqui que ele falou da falsa santidade, né? Olha só, falou de falsa santidade. Meus irmãos, olha só. Só uma coisa, eu acho que eles selecionam os comentários. Eles não colocam um comentário que está lá dizendo, isso aí tudo heresia, isso aí tudo bobagem. Eles selecionam.
Não, é óbvio, né? E não só ele. Nós também fazemos isso. Por exemplo, a pessoa xingou, eu vou lá e cancelo, bloqueio e tiro, expulso do canal. Entendeu? Eles devem fazer as mesmas coisas. Eu não acho que isso é errado. Eu acho o seguinte: o canal é nosso, então somos nós que temos que monitorar isso aí. Então tem as coisas que nós admitimos, tem as coisas que nós não admitimos. Então eles devem fazer a mesma coisa. Isso eu acho que é certo mesmo. Se, por exemplo, ele acha que um comentário nosso ele é ofensivo, ele vai lá e nos bloqueia e pronto. Tá certo, é o que se deve fazer. Agora, realmente, bloquear os comentários é ruim. É melhor você deixar aberto e você, então, monitora e vê. Não, como essa pessoa aqui, ela está criticando, mas ela é respeitosa. O comentário dela fica. Esse é o meu critério. Se a pessoa estiver criticando, estiver no assunto do vídeo e for respeitosa, o comentário fica. Agora, se a pessoa não quer saber do conteúdo do vídeo, mas quer apenas nos ofender, então eu bloqueio, não quero nem saber, eu nem chego a ler o comentário. Na hora que eu leio as primeiras linhas e percebo que é só o jus esperneandi, né? É só a pessoa só esperneando, eu vou lá e bloqueio. Então eu não acho isso errado, não. Se eles fazem isso, eu acho que é o procedimento que todas as pessoas fazem na maioria, pelo menos é o que eu penso. Mas vamos lá, falsa santidade. O que Gedeuti falou? Ele disse o seguinte: então, é um assunto completamente que não engana ninguém, essa falsa santidade. Ele estava se referindo porque as pessoas, exatamente as pessoas que vão à igreja, que sentam lá no final do banco, lá, né, mas que não participam da forma como eles gostariam. Ele chama isso de falsa santidade. E ele diz o seguinte: por que eu não falo nada? Você não fala nada porque você não tem nada para falar também. Mas vejam só, eu até coloquei essa questão da falsa santidade aqui, porque vocês sabem, né? Vocês viveram lá dentro, vocês sabem o quanto é pesada aquela capa de santidade que eles carregam, né? Eu fico com pena dos pastores que precisam ter aquele vocabulário, que precisa ter aquele modo de falar, aquele modo. A pessoa não pode ser ela mesma. Ela tem que vestir uma capa de diácono, uma capa de pastor, né? Uma capa de crente. Aí quando sai dali e entra dentro de casa, né? Tem vizinho que diz assim: os crentes chegaram, né? Começa a confusão, a brigaiada, né? Então, aquela santidade na igreja, por exemplo, a mulher, ela na igreja, ela vai de saia, na igreja, ela vai de saia, mas quando ela vai para a escola, quando ela vai para os outros lugares, ela vai de calça, mas na igreja, ela vai de saia. Isso é falsa santidade. Então, o pastor, ele é pastor santo, foi levantado pastor, mas no dia está no Fantástico lá, entendeu? Fazendo parte de uma quadrilha praticando crimes fiscais contra a ordem tributária. Falsa santidade. Nós temos aí pessoas que estão aí se apresentando, né, como líderes, como donos da escola bíblica, como donos da igreja, mas olha só, eles têm um passado que eles não conseguem apagar jamais, até porque o processo prescreveu. Então, o que acontece? E eles nunca deram satisfação, eles nunca devolveram o dinheiro. Cadê? Quem foi que devolveu o dinheiro? Qual foi? Nunca vieram a público dizer: aconteceu isso, isso, isso. Nós pedimos perdão aos irmãos que se sentiram ofendidos e afetados. Aqueles irmãos que quiserem o seu dinheiro de volta, nós vamos devolver. Porque a pessoa entregou o dinheiro, não entregou o dinheiro para poder ir para nenhuma empresa de pastor da liderança. Entregou dinheiro para poder praticar uma obra relacionada à pregação do evangelho. Então, pode ser ter pessoas que não estão de acordo com esse negócio de usar o dinheiro para processar pessoas, para fazer marketing, de tudo. E estas pessoas que estão liderando essa igreja estão lá como se fossem, tivessem uma reputação ilibada. Não é o que me parece. Então, isso me parece ser uma falsa santidade. Eu acho que o Gedeuti está falando deles próprios, né? Mas, enfim, isso é apenas a minha visão. Vocês querem fazer algum comentário rápido? Porque o outro assunto que vem, o outro tópico é mais importante do que esse. Mas se quiserem comentar, Roseli? Eu vou deixar para o Joaquim comentar melhor esse negócio de falsa santidade. O Joaquim deve ter umas balas na agulha aí. Mas eu deixo só dizer uma coisa. Está vendo que, mais uma vez, esses irmãos aí, os membros, vão participar dessa escola bíblica aí só para ficar escutando isso, que você não tem santidade porque não mandou o link, porque você é um acomodado, porque eu falo, gente, que uma coisa tem a ver com a outra? É pecado você deixar de mandar o link? É pecado? Santidade? Falta de santidade quando você está no pecado, quando você deixa de ser santo, quando você está no pecado, está lá nadando no pecado, está pecando. Eu sempre falo, o pecado ele tem que ser um acidente da nossa vida, né? Ele é uma coisa acidental.
Agora, a pessoa que está lá, que quer ficar no pecado, e está no pecado, né? Aí ele chama isso como se deixar de mandar o link é um pecado, né? Você está, né, agindo no pecado. Então, você é um falso crente, você não tem essa santidade. Olha, é muita coisa, né, Joaquim? É muita falta de dignidade mesmo desses irmãos ficar participando, ser conivente e ainda ficar custeando um negócio desse, né? Joaquim. Inclusive, eu queria perguntar para os irmãos da Maranata, em que momento, de novo perguntar, que eu já perguntei no outro vídeo, em que momento Judeti referiu a Jesus como único e suficiente Salvador? E se ele pregou algum atributo de Deus na escola bíblica dominical, e se essa escola bíblica dominical acrescentou algo na sua vida, né? E sobre santidade, gente, é impossível. Estelionatário, pirâmide, pastores que, inclusive, confessaram no meu privado que estão envergonhados do que fazia. Terminava de sair do motel com a moça e ia pregar na igreja. Ainda falava língua estranha e profetizava, pastor Sola. Foi, irmão Joaquim, eu tenho vergonha hoje. Eu tenho vergonha hoje do que eu fazia. Eu achei que era só fazer o que Jesus te falava. É só clamar pelo sangue que está tudo resolvido. Nós temos um caso aí em Vila Velha, de esposa de pastor pegar a amante pelo cabelo e quebrar ela na ripa dentro da igreja, do pastor Judeti desesperar e trocar o cara de lugar, mandar para o Rio de Janeiro. Nós temos um caso do pastor que abusou sexualmente do irmão lá no Manaim. Aí a liderança só fez uma coisa para ajudar, trocou ele de região. Aí o pastor aqui de Vila Velha, o outro pastor, gosta de moças mais novas. O que fez? O Judeti, né, com essa santidade dele, mandou ele para Rondônia. Ele está lá em Rondônia, com a novinha. Então, é muito bonito o Judeti falar. Hipocrisia, né, meu filho? Esse povo é muito santo, né, Joaquim? 3 vezes santo, né? Esse povo de bolinha aí. Vamos para o próximo tópico, então. O próximo tópico é bastante interessante. Por quê? Porque eles inventaram uma coisa nova aqui e, olha só, eles pegaram, então, o capítulo 2, no verso 10 de Cantares, que diz: o meu amado fala e me diz, levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. E o capítulo 5, no verso 5, diz: eu me levantei para abrir ao meu amado e as minhas mãos destilavam mirra. Tá, tudo bem. Então, o que acontece? Eles dizem que a mulher do capítulo 2 é a igreja fiel. E a mulher do capítulo 5 é a igreja infiel. É a mesma mulher. É a mesma mulher. Eu fico impressionado como ele nunca teve, né, nem assim, o respeito com as pessoas de explicar, de trazer uma revelação. Não, Deus revelou para mim que são duas mulheres diferentes. É uma mulher representando duas pessoas. Enfim, inventasse qualquer coisa lá, mas ele tinha que falar alguma coisa. Então, o que acontece? Aí, então, para poder justificar que no capítulo 2 é a igreja fiel e que no capítulo 5 é a igreja fiel, então ele diz o seguinte, que no capítulo 2 a palavra é tecumá, né? Por si só não consegue levantar, ou seja, precisa de Deus para levantar. E que no capítulo 5, então, a palavra seria cum. Ele diz Q-U-N, eles colocaram lá, que é um esforço pessoal. Então, ele quer dizer o seguinte, que aquela palavra que está no capítulo 2 é uma e que a palavra levantar, que está no capítulo 5, é outra. E ele diz que em hebraico é cum e tecumá. Só que, né, eu gostaria até de ver se eu consigo mostrar para vocês que, na verdade, irmãos, se você tiver uma Bíblia em hebraico, é a mesma palavra. Eu não sei de onde foi que eles tiraram que é a palavra diferente. É a mesma palavra. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Né? Se eu consigo abrir aqui. Vamos lá. Capítulo 2, verso 10.
Vou mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se vai aparecer. Veja se vocês conseguem enxergar. Então, aqui no verso 10, diz aqui: o meu amado fala e me diz, levanta-te. E aí você tem o strong aqui, que é esse aqui, ó. Levanta-te. O strong é esse, H6965, que diz o quê? Os significados: levantar, erguer, permanecer de pé, ficar de pé, pôr-se em pé, levantar, levantar-se, no sentido hostil. Olha só, hein? Só que aqui lá em cima você vai ver aí, ó, tá vendo? No Strong ele vai dizer QUWM. QUWM, que seria a forma transliterada de dizer aquela expressãozinha que está lá em hebraico, que eu não sei ler em hebraico, né? Então, o que acontece? Então, vocês vejam aqui, ó, o meu amado fala e me diz, levanta-te. E aqui no levanta-te tem o H6965. Então, agora vamos lá no capítulo 5. É o mesmo Strong, então. É o mesmo Strong. Então, agora vou lá, ó. Capítulo 5, verso 5. Tá aqui, ó. Levantei-me para abrir ao meu amado. Aí tá. O levantei-me é aqui o mesmo Strong. É H6965. QUWM. Entenderam, meus irmãos? Então, quer dizer, eu não sei por que ficar enganando as pessoas. Agora, coloca então lá, olha só, indica a fonte, o dicionário hebraico, ou a tradução, ou o original do hebraico que está no livro, então indica a fonte, como nós estamos fazendo aqui para vocês. Eu estou aqui com a fonte. Qual é a fonte? É a Bíblia The Word. Então, a Bíblia The Word, ela tem tanto toda a Bíblia no hebraico, no grego, inclusive no aramaico, no trecho de aramaico, tem aqui os strongs. Os strongs ligam quando a palavra aparece num lugar e é a mesma palavra que aparece no outro, é o mesmo strong. Então, eu estou mostrando para vocês aqui, né? Acredito que eu estou provando, né? Mas, agora, se existe essa palavra que ele falou lá em algum lugar, em algum texto hebraico, ele deveria mostrar e apresentar a fonte. Eu acho que esta é uma forma honesta de você apresentar um estudo bíblico, porque isso não se chama escola bíblica, então eu acho que seria honesto ele apresentar isso aí. Então é essa observação. Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Tá. Só para complementar aqui, então o que ele quer dizer? Ele quer dizer que a igreja do capítulo 2, que é a igreja fiel, o levantar é algo que vem de Deus. E a igreja do capítulo 5, que é a igreja infiel, o levantar é uma ação humana. Entenderam? Um esforço humano. Para poder dizer que, olha, a do capítulo 2 é fiel, uma bênção, a do capítulo 5 é infiel, é uma tragédia, alguma coisa assim. Ou seja, não faz sentido em nada, no meu ponto de vista. Roseli? Só dizer aqui que, bom, primeiro que só é uma mulher só, tanto do capítulo 2 quanto do capítulo 5, né? Que é chamada aqui como a amada, né? É a camponesa aqui, né? É ela e ele, né? Agora, é interessante que se ele está dizendo que essa do capítulo 5 é a igreja infiel, então por que eles cantam aquele louvor? Quem é essa que aparece como a alva do dia, famosa? Irmãos, se você olhar do capítulo 6, que ele não chega no capítulo 6. Dizem que ele nunca chega no capítulo 6, né? Não sei se ele vai chegar. Mas esse louvor aí está no capítulo 6, que fala que são as amigas, que são as mulheres de Jerusalém, que não sei se você vai chegar a comentar sobre isso, que ele fala que está ligada à grande Babilônia, as mulheres de Jerusalém. Eu falei, gente, as mulheres de Jerusalém são as amigas da amada, são as amigas dela. E tanto que as amigas perguntam, quem é essa que aparece como a alva do dia, famosa como a lua, pura como o sol, formidável, né? Como o exército, com bandeiras. Quem é essa que aparece? Né? E a amada fala assim, que é a mesma do capítulo 2 e do capítulo 5. Ele está dizendo então, que não é a amada do capítulo 5, ela responde, desci ao jardim das nogueiras para mirar os renovos do vale, para ver se brotavam as vides, se floresciam as romeiras, não sei como, imaginei no carro do meu nome, né? Aí aparece as amigas falando assim, volta, Sulamita, volta para que nós te contemplemos. Então, essa é a infiel? É a infiel?
Por que eles cantam? Por que eles estão celebrando a igreja infiel? Volta, volta, Sulamita. Volta, volta, para que nós te contemplemos. Por que quereis contemplar? Aí o amado fala, por que vocês estão querendo contemplar a Sulamita na dança de Manaim, hein? O amado vem dar uma rapada lá e fala assim, olha, vocês estão querendo contemplar, vocês estão querendo ver a dança de Manaim, que eu não sei que dança é essa de Manaim, que agora eu fiquei até bem assim, né? Que dança é essa de Manaim? Vocês estão querendo ver, estão aí querendo bisbilhotar a amada lá nessa dança aí? Ó, não, ele dá uma rapada nelas lá, fala, ó, vocês aí não tem nada a ver, né? Então, irmãos, eles estão cantando uma coisa. Eu, quando entrei em 85, eu escutava muito esses louvores. Quem é esta que aparece? Eu não entendia nada. Eu perguntava para o Delfino, na época, meu irmão, né, que hoje ele é pastor, ele falava, não, é a igreja que sobe, a igreja, não sei o que lá, a igreja que vai ser arrebatada, a igreja... Naquela época ninguém tinha muita informação, é o que todo mundo diz. Então, eles estão contemplando quem? Quem é essa que aparece como a alva do dia? Quem é essa? Famosa como a lua? Está se referindo do capítulo 5. Está vendo como é cheio de incoerência? Está vendo, Joaquim? O negócio não bate, a conta não fecha. Não tem coisa, só ler, a conta não fecha. Né? Joaquim? Judetinho já errou quando começou com o negócio de fiel e infiel. Porque, gente, não tem cabimento existir igreja infiel. Igreja é aquela que sai para anunciar e para sofrer por amor ao evangelho. Então, só dela sair, anunciar e sofrer por amor a Cristo, amor ao evangelho, ela é a igreja de Cristo. Mas como o Judetinho está forçando muito toda a virgem, não sei das quantas, pastor Sola, é bom, pastor Sola, explicar para os irmãos da Maranata como a igreja vai se apresentar para Cristo. 2 Coríntios 11, 2. Preparado para apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Então, presta atenção. A virgem que vai se apresentar para o esposo, ela precisa ser pura. Né? Timóteo, vou lembrar de novo, né? 1 Timóteo 3,15 diz que ela é baluarte da verdade, porque ela é a igreja do Deus vivo. Né? E você vai pegar em Efésios 5, capítulo 27, diz, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula. Não pode ter nome no gaeco, gente. Não pode ter sido preso em Viana, ficar nu diante dos guardas para revisão. Nem ruga, nem coisa semelhante. Mas tem que ser santa e irrepreensível. Você está entendendo? Então, essa é a igreja. Essa é a noiva fiel. O resto é tudo infiel. Essa não pode ser a noiva de Cristo. A igreja do Judetinho não pode ser a noiva de Cristo. Ela tem mácula, ela é enrugada. Ela é repreensível, ela processa irmãos pobres, ela persegue ex-membros, ela tem mania de derrubar canal de desafetos, ela promove advogado a pastor para que ele persiga os ex-membros. E outra coisa, lembrando que, como o Judetinho gosta muito de Velho Testamento, se ele fala que ela é virgem, se a igreja dele é virgem, e se apresentar para o noivo, e ela não for virgem, Deuteronômio 22, 21 diz o seguinte, então levarão ela à porta da casa dos pais e será apedrejada. Então, ele vai ter que atestar e confirmar que a seita que ele inventou da produção da rebelião da presbiteriana, ela é fiel, pura e imaculada, baluarte da verdade, sem ruga, santa e irrepreensível. Agora eu pergunto para os irmãos da Maranata.
a liderança é santa, irrepreensível, maculada, sem ruga. Porque, um detalhe, quando a instituição de buscar uma virgem, porque nós estamos falando, pastor Solo, do momento do Antigo Testamento. O Judeu gosta disso, então nós vamos falar do Antigo Testamento. Ele tomará a mulher na sua virgindade. Não pode ser viúva, repudiada, desonrada, prostituta. Não pode. E a igreja rebelada dos judeotigueiros prostituiu com a política, com a lavagem de dinheiro, com a corrupção, com a duplicata simulada, com a mentira contumaz, arrogância, soberba. Ele não tem misericórdia, ele não socorre o aflito. Então, de cara, provavelmente, se for pedir atestado de virgindade dessa virgem santa que ele diz que é, vai ser apedrejado. Muito bem, Joaquim, muito bem lembrado aí. Eu até diria, Joaquim, que, obviamente, as pessoas, mesmo que um dia estiveram, né, rolando na lama da mentira, da prostituição, da iniquidade, né, do estelionato, do roubo, do adultério, se as pessoas se arrependerem, confessarem o seu pecado, pedirem perdão a Deus e aos ofendidos, eles são purificados e sim, vão fazer parte desta noiva pura, purificada. Agora, quando a soberba não permite que as pessoas se arrependam, não permite que as pessoas confessem, não permite que as pessoas restituam, não pedem perdão nem a Deus e nem às pessoas ofendidas, então realmente é difícil de você dizer que essa igreja constituída com essas pessoas é uma igreja pura. Então, nesse particular aí, eu concordo com você. Mas vejam só, eu queria ainda ver se a gente consegue abordar o último tópico de agora, né? Que seria sanção. Por quê? Porque, como eu estou vendo aqui que nós já estamos com 52 minutos, eu queria propor aos irmãos para a gente comentar, então, este tópico de sanção, né? Encerrar este vídeo e abrirmos um outro para darmos continuidade, então, no dia seguinte, no caso, na terça-feira, a continuidade dos tópicos que nós estamos tratando. O que vocês acham? Pode ser. Pode ser? Então, vamos, então, aqui passar para o tópico de sanção, porque, na verdade, nós temos ainda mais, olha só, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tópicos. Então, né, vamos aqui no de sanção. Vejam só, o que Gedeu te disse? Ele disse assim, sanção. Por quê? Porque ele estava aqui tentando falar que o levantar de Sansão era equiparado ao levantar da infiel do capítulo 5. Então, quer dizer, ele entrou com Sansão aqui, entendeu? Uma coisa assim, totalmente fora de sentido, até porque, como eu mostrei para vocês, lá não tem sentido aquilo, a invenção de dois tipos de levantar ali, mas aí ele puxou Sansão. E ele disse o seguinte, Sansão, quando perdeu o poder, ele era usado, separado para ser usado. Ele tinha 7 tranças. 7 tranças. Sabe o significado de quê? Os 7 Espíritos de Deus operando na vida dele. Meus irmãos, aí, lá no finalzinho, ele vai falar um monte de coisa de Sansão aqui, vai dizer que perdeu a bênção, né? Idolatria, feitiçaria, com que ele morreu, tal. Mas lá no final, depois que ele fala disso tudo, né, que ele diz que as 7 tranças de Sansão são 7 espíritos de Deus operando na vida dele, ele diz assim, ó, o que estamos trazendo é aquilo que está na palavra do Senhor. E eu pergunto, onde está na palavra do Senhor que as 7 tranças do cabelo de Sansão eram os 7 espíritos de Deus? Por quê? A gente sabe que a referência dos 7 Espíritos de Deus lá em Apocalipse, tá certo? Que os 7 Espíritos de Deus estão lá no trono de Deus, que em determinado momento eles serão enviados, são enviados, entendeu? Aí eu não entendi por que é que ele, então, relacionou com os 7 Espíritos de Deus, se ele não fez aqui,
né, uma associação lógica, coerente com o livro de Apocalipse. O que ele queria dizer, então, desses 7 espíritos? São os 7 espíritos de Apocalipse? Então, o que você tem a dizer sobre os 7 espíritos de Apocalipse? Mas, enfim, eu queria só fazer essa observação aqui. Então, ele chega no final, ele fala um monte de coisas aqui, entendeu? Que a gente até comentou quando falou de Sansão. E aí depois ele diz, tudo aquilo que nós estamos falando está na palavra de Deus. Não está na palavra de Deus. Não está na palavra de Deus. São as invenções além da letra. E que você fica sem saber, você fica lá, que coisa, que homem sábio. Gente, isso não é bíblico. Isso não é bíblico, isso é uma invenção. Tá certo? Então ele está arrastando você para crer em coisas que não estão na Bíblia como se fossem bíblicas e como se fossem de Deus e fossem do Espírito de Deus. Então, o que é que vocês poderiam me dizer sobre isso, Roseli? Bom, quando ele começou a se referir a Sansão, eu falei, gente, o que ele agora... O que será que ele vai falar de Sansão, né? Eu pensei até que vai puxar todo aquele assunto. Sansão é o tipo de Jesus, né, que é o amado, que é sei lá o que... Porque o ano passado eles ficaram meses e meses falando de Sansão, né? Só que dessa vez, primeiro que me chamou muita atenção esse negócio de 7 as tranças, são 7 espíritos de Deus. Eu fiquei, nossa, que negócio é esse? Que invenção é essa? Ele é perito das invenções, né? Aí depois ele começa a falar de Sansão, que Sansão caiu no paganismo, como eu acho que até tem alguma coisa aqui, Sansão, né, quando ele morreu, foi caiu no paganismo, já estava na idolatria, estava cego, estava tudo. Eu não sei se ele perdeu a salvação ou não, se para mim, tanto faz, não sei o quê, uma coisa. Ele quis dizer que era indiferente se Sansão foi salvo ou não, que não competia a ele isso, e não compete mesmo. Mas quem conhece a história de Sansão sabe que no final, Sansão ele foi restaurado, ele foi restabelecido. Tanto que Sansão ele estava ali naquela festa ali dos filisteus ali, eles capturaram Sansão, cegaram os olhos dele, amarraram, deixaram ele, já acharam, né, que cortaram o cabelo dele, né? Bom, agora ele está sem força nenhuma, está pronto para ser sacrificado ao deus Dagon. Era essa a ideia dos filisteus. No final da festa, no final desse festival aqui todo, né? Primeiro fizeram aquela palhaçada com Sansão ali, se divertiram às custas dele, depois falaram assim, agora a gente vai sacrificar Sansão para o Deus Dagon. Essa era a ideia dele. Mas Sansão, olha só, Deus foi tão misericordioso nesse último momento de Sansão, que não permitiu que ele fosse sacrificado, que ele passasse por essa vergonha, essa desonra de ser usado em sacrifício a um Deus pagão. Então, Deus nessa hora ouviu a oração dele, estava com ele estava em comunhão com Deus nessa hora, uma comunhão tão profunda que Deus restabeleceu ali as forças de Sansão. Ele agarrou naquelas 2 pilastras ali e derrubou aquelas 2 pilastras. Isso por um poder de Deus. Isso é uma força sobrenatural. É uma força que vem de Deus. Não é uma força humana. Não é uma força de um camarada que faz academia hoje em dia, não. É uma força sobrenatural. Por mais que o camarada passe 40, 50, 60 anos, todo dia malhando, jamais vai ter a força que Sansão tinha, porque era algo que vinha de Deus. E ali ele derrubou aquelas 2 pilastras e foi abaixo o templo de Dagon. E ali estavam reunidos 3.000 filisteus, homens, mulheres e crianças. Então, todos ali morreram, todos morreram. E diz assim, que ele matou, na sua morte, mais filisteus do que em toda a sua vida. Que a ideia de ter uma pessoa à frente dos israelitas era justamente matar os filisteus. Era assim no Antigo Testamento. Você alcançava a vitória quando você matava o seu inimigo. Eu saí vitorioso dessa guerra, porque eu acabei com os inimigos. Era assim no Antigo Testamento. Era assim que funcionavam as coisas. A guerra era corpo a corpo. E Sansão, ele foi vitorioso. Ele foi um vitorioso pelo poder de Deus. Agora, ficar no finalzinho da vida de Sansão, ficar como ele fez, ficou ali fazendo chacota com Sansão, nesse momento que foi assim, um momento solene. Eu digo que foi assim, a hora que Sansão se converteu.
foi na morte, antes dele morrer, foi na hora da morte dele. Ali ele se converteu. Ali Sansão provou da força de Deus que vinha, o que ele tinha, era sobrenatural, que ele passou ele viveu parece 41 anos, ele morreu com 41 anos. Mas no finalzinho, ele foi restaurado, ele foi restabelecido. E o Gideoti, o que ele faz? Ele chacota ali com Sansão, nesse finalzinho, nesse momento. Irmãos, foi um momento maravilhoso na vida de Sansão, foi o momento da morte dele. E Gideoti esnobou, chacoteou, pisou e ficou ali em cima desse momento que eu digo que foi o melhor da vida de Sansão. E aí, Joaquim? Bíblico? Agora, você tem que perguntar para o Marcelo, né? O Marcelo falou que Sansão carregou a porta nas costas. Entendeu? E que Sansão era o cara. E que a porta é Jesus. A porta ela dos filisteus. E agora, Marcelo? Como é que vai ter um negócio errado? Isso vai ter que entrar numa conta com o Gideoti aí, tá? Ou Sansão já não prestava, Sansão é tipo do Espírito Santo, Sansão é tipo não sei de que lá da força, e agora Sansão carrega a porta, e que a porta é Jesus, e que não sei... Marcelo, tá difícil, meu filho. Tá difícil, tá? Bom, irmãos, então, olha só. Olha o que nós temos aqui para o próximo vídeo, hein? Nós vamos falar da igreja infiel que vai ser espancada pelos guardas da cidade, somos nós. Vamos falar das filhas de Jerusalém. A Roseli já adiantou, mas o absurdo dessa invenção dele de dizer que as mulheres de Cantares são as filhas de Jerusalém, que são o mundo e Israel. Olha só. Aí depois ele vai falar que a Bíblia foi muito escrita para os gentios. Fala da grande Babilônia. Vai falar, então, que os acomodados da igreja são peixe ruim, e depois ele vai dizer que os que ficarem, então, vão servir ao anticristo, somos nós, que vamos servir o anticristo. E uma coisa muito interessante, meus irmãos, é a história do Cândido e Rubicundo. E nós vamos explicar essa história do Cândido e Rubicundo, que ele inventou agora isso, né? Porque ele pegou lá da tradução Revista e Corrigida, e ele, então, disse que o noivo é o Espírito Santo, ou seja, ele ao mesmo tempo ele é noivo e ele é o Espírito Santo. Então, a gente tem que mudar até aí a definição de trindade, né? Mas, enfim. E, no final das contas, os milhões de visualizações de Josias. Mas isso nós vamos tratar no próximo vídeo. Nós vamos encerrar este por aqui. Desejamos que todos fiquem na paz do Senhor Jesus. E, olha, vamos dar seguimento, então, no vídeo que vai ser publicado amanhã. Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo.